Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, com a sua família. Nós estamos chegando com a Escritura Sagrada, a Bíblia, única fonte de direção, de alimento para o nosso coração. É a palavra de Deus, é a palavra que traz a você o encorajamento, o consolo, é a palavra que traz a direção. E é esta palavra que tem transformado a vida de muitos espalhados na face da terra. E eu gostaria de, em breves minutos, refletir com você no livro do profeta Oséias, livro segundo escreveu este mensageiro de nome Oséias. Oséias, que se tornou no processo da caminhada um homem que era a própria mensagem profética. Eu disse ontem que ele foi orientado por Deus a casar com uma meretriz e se tornou, no tempo dele, um homem que era a própria realidade da mensagem. Isso acontece muitas e muitas vezes com você, comigo, com todos nós que estamos envolvidos com o sagrado. Mas antes de nós abrirmos a Escritura, eu quero destacar aqui a irmã Maria da Glória Moreira. Boa noite, irmão. A paz do Senhor Jesus. Maria da Glória, um abraço. Um abraço na sua parentela, em toda a sua família e os demais irmãos que estão aí nos acompanhando. Pois bem, nessa bendita hora de reflexão, eu convido então você a ler comigo o livro de Oséias no capítulo 8, no versículo de número 8. É um texto não muito popular, não é um texto conhecido, mas a Bíblia diz, no capítulo 8, no versículo 8, sobre algo sem valor. Você sabia que eu e você podemos também ter na nossa caminhada cristã valores que não têm valor para Deus? A Bíblia está dizendo assim, veja, Israel agora, entre as nações, está como algo sem valor. Ou seja, Israel, a nação israelita, está entre os povos como uma nação sem valor, uma nação que não tem valor. Diante dessa leitura, e neste tempo onde temos observado palavras voltadas para a família, eu estou diante de um texto que fala de algo horrível, algo drástico e algo urgente. Urgente no caminho do arrependimento, algo grave porque fala da prática de um povo, que é o Israel do tempo de Oséias, que é a nação eleita. E essa nação eleita é eleita para ser bênção para os povos, para que se cumprisse nessa nação Gênesis 12:2, que diz que em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Mas a nação eleita está agora, segundo Oséias 8:8, entre as nações como algo sem valor. Foi um fracasso, foi uma vergonha. E diante dessa vergonha, diante desse fracasso, eu ensino a você primeiramente algo singelo que o versículo nos diz. O que seria algo sem valor? Nesse caso, o caso de Israel, não diz respeito a coisas que nunca tiveram valor. Não. Diz respeito a coisas que no processo perdem o seu sabor e o valor. Um exemplo, Jesus Cristo falou do sal. Você se lembra? No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 13, Jesus Cristo, quando se referiu ao sal, ele falou assim: o sal, se perder o seu sabor, para nada mais presta, senão para uma coisa: ser pisado pelos homens. O sal para ser jogado ao lixo e ser pisado pela humanidade. É um sal que perdeu valor, é um sal que perdeu sabor. E eu entendo que na biblioteca chamada Bíblia,
Há um irmão puritano, um irmão do passado, que disse que a Bíblia, ela é a biblioteca do Espírito Santo. E eu creio nisso. A Bíblia tem para você várias direções que apontam para, claro, o caminho que é Cristo. Mas se você quer saber na Escritura sobre alimentação, você tem ali. Se você quer ler a Bíblia sobre o que é o homem, você encontra na Escritura. Sobre quem é a realidade deste homem nas suas pulsões internas, a Escritura nos diz. A Bíblia é repleta de ensinos. Porém, a Bíblia também mostra para nós algumas coisas que não teriam valor na espiritualidade. E eu anotei algumas. Veja bem, a Bíblia fala de pessoas que não têm valor. Cerimônias que não têm também valor. A Bíblia fala de gestos que, se não forem de alguma forma condizentes com aquilo que há no coração, são gestos que passam a não ter valor. A Bíblia fala de atitudes que também não têm valor, coisas que perdem o valor. Entre elas eu menciono para você o que a Bíblia fala para nós na escrita desta biblioteca do Espírito Santo. Quando fala, por exemplo, aos judeus da circuncisão. A circuncisão sem o compromisso, ela não tem valor. Os holocaustos feitos pelo povo judaico em todo o velho pacto, sem a remoção das obras mais, não tem nenhum valor. As longas orações feitas nas praças, as longas orações feitas com palavras bonitas, sem prática de justiça, não tem valor. O pano de saco, sem arrependimento, não tem nenhum valor. O batismo sem fé não tem valor. A fé sem obras não tem valor. O jejum sem a discrição bíblica também não tem valor. As grandes ofertas sem liberalidade não tem valor. As boas obras que você faz, que a sua família faz, sem justificação em Cristo, não tem valor. As línguas estranhas, tão dadas aos ambientes religiosos, sem amor, não tem nenhum valor. Os dons do Espírito, sem o fruto do Espírito, não tem nenhum valor. E principalmente, eu destaco, o Evangelho sem cruz não tem nenhum valor. O Evangelho só é Evangelho porque ele tem a mensagem da cruz. O Evangelho que nos salvou e que nos salva diariamente só tem o seu poder, meu querido, por causa primordialmente da cruz. A cruz de Cristo, a cruz de nosso Salvador. E quando nós lemos essas verdades, a gente se volta a Oséias 8:8, quando está dito que está Israel entre as nações como algo sem valor. E duas verdades para nós concluirmos. A primeira delas, você e eu somos testemunhas de Jesus e não podemos ser encostados como algo sem valor. Nós temos um grande valor. E o valor que temos, o valor que você tem, o valor que eu tenho, é inerente a Cristo, aos méritos de Cristo. Desde o Cristo que nasce ao Cristo que morre e ao Cristo que é assunto aos céus. E é pelos méritos de Cristo que nós nos aproximamos, é pelos méritos de Cristo que nós nos chegamos ao trono da graça, é pelos méritos de Cristo que nossas orações são ouvidas, é pelos méritos de Cristo que as nossas orações feitas no secreto são por Deus acolhidas, de maneira que você é testemunha de Jesus e tem um grande valor, mas é por causa de Cristo. E para concluir, olhe para sua casa e olhe para as coisas na sua casa que verdadeiramente têm valor. E se porventura existe na sua casa coisas que estão perdendo
o valor, como por exemplo, a boa comunicação, o tempo, o diálogo. Não permita que isso seja colocado de lado, porque Deus quer nos dar, com certeza, e a Bíblia nos diz isso, durante a nossa peregrinação, que nós sejamos testemunhas do que realmente tem valor na vida. E você, irmão e irmã em Cristo, tem experimentado da boa palavra de Deus, das ricas e benditas promessas do Evangelho. E eu só posso terminar dizendo a você que todo o valor que temos é de Cristo e volta para Cristo. E é Cristo em nós, é Cristo em vós, é Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos orar? Logo após a oração, eu vou dizer os nomes dos irmãos que estão conosco nessa bendita hora de reflexão, nessa breve devocional.